O judeu também é filho de Abraão pela promessa, que é descendente de Isaac, que é filho da promessa. Meus irmãos, esse homem recebeu de Deus uma profecia. Quando tinha, antes de alcançar, de ver essa profecia cumprida, ele quer dar um jeitinho, quer dar uma ajuda a Deus, deita-se com a escrava de sua mulher, gera um filho, mas Deus fala, esse não será o herdeiro. Este não será o fruto da promessa. Este não será o cumprimento da minha profecia. E com 100 anos, pessoal, ele dá à luz, a mulher dele dá à luz, ele tem um filho, chamado Yitzhak. Yitzhak rirá, ele rirá. Porque Sara falou, quem escutar, quem vê isso aqui vai rir comigo. Dessa bênção que foi de ter um filho há quase 100 anos de idade. Pessoal, esse homem que Deus deu uma promessa maravilhosa, o filho nasceu. Já era milagre. Tem rabinos que acham que Isaac foi gerado até de maneira sobrenatural. Um fruto de um milagre. Aquele filho nasce, aquele filho é circuncidado no 8º dia. A tradição rabínica diz que Abraão levava o menino para estudar com Melquisedeque. Olha que bacana, levava o menino lá em Salém, lá em Moriá, para estudar com Melquisedeque os preceitos do Deus vivo. Isso é tradição. Interessante. O menino estava ali bem cuidado. Eu imagino que Abraão devia ter um cuidado. Devia ser aquele pai e Sara aquela mãe que assim não deixava o menino nem sair da tenda sozinho, de preocupação de alguma coisa acontecer. Afinal de contas, ele é o cumprimento de uma profecia que vai mudar o mundo. A gente não pode deixar nada acontecer com o menino. O que o menino comia era vistoriado, com quem ele andava era vistoriado, a roupa que ele vestia era vistoriado. Ninguém recebeu mais atenção naquela época do que Isaac. Eu brinco que às vezes tem pais que têm síndrome de Abraão, né? Que acham que o seu filho é o Isaac, né? Ultra protegem, super, não deixa o menino nem viver de tanto louvor, né? E esse menino, fruto dessa promessa, Deus um belo dia decide colocar Abraão à prova, testar o amor de Abraão, ver se ele realmente tinha condição de entrar, de ser pai de muitas nações. E o mandamento é muito simples, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e oferece o teu filho como oferta de holocausto. O quê? Qualquer um de nós pensaria, matar o nosso próprio filho? Fruto de uma promessa que vai mudar a humanidade? E Abraão carrega o menino, vai com 2 servos, mais o menino. Diz a lei oral que Isaac já tinha 40 anos quando isso aconteceu. Então ele também tinha ciência e podia muito bem se rebelar e sair correndo. E ele vai ali com Isaac. Deus mostra o Monte Moriá, que posteriormente onde foi construído o tabernáculo, depois o templo. Local de habitação de Deus. Sabe o que significa Moriá? Makom Ire-Iá. É a sigla de 3 palavras. Makom Ire-Iá. Local onde Deus é visto. Não foi à toa que Deus escolheu aquele monte para a sua habitação eterna. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Chegando lá naquele lugar, o menino começa a desconfiar. Ô pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o senhor carregar o fogo aqui, mas cadê o cordeiro? Alguns rabinos falam que até então não tinha sacado que ele era o prato principal. Cadê o cordeiro? E Abraão fala uma frase memorável. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E eles sobem então naquele monte. E Abraão prepara, amarra Isaac, ele amarra Isaac. Coloca-o sobre o altar que ele construiu. Coloca-o sobre a madeira. Já devia até estar pegando fogo aquela madeira ali. Coloca o menino lá. E quando ele levanta o cutelo para poder degolar a Isaac e oferecê-lo ao Senhor, verso 11 diz, do céu lhe bradou o anjo. Nós já sabemos que esse o anjo não é qualquer anjo, né? Lhe bradou o anjo e disse, Abraão, Abraão. E ele mais uma vez respondeu, eis-me aqui. E disse o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, por agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
E aí ele olhou atrás de si e viu um carneiro preso pelos chifres, e ofereceu aquele carneiro holocausto em lugar do filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo de Deus e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Meus irmãos, a história de Abraão, ela é estudada nesse dia, por quê? Porque nós temos que ter um nível de obediência a Deus e de entrega a Deus como Abraão. Se você não tiver um nível de devoção total a Deus como Abraão, você não será merecedor daquilo que Deus tem para você. Lembre-se, Abraão já havia sido chamado, Abraão já havia sido abençoado, mas para dar o próximo passo foi necessário uma prova do nível de entrega que ele tinha a Deus. Há uma história muito interessante do criador do judaísmo racídico. O judaísmo racídico é aquele que prega a alegria, né? Os Hassidim, aqueles que se vestem de preto, mas que têm umas meias brancas até que assim, que dançam bastante, né? Esse judaísmo racídico foi criado por um rabino chamado Rabino Zalman. E esse Rabino Zalman, ele escreveu um relato, na Idade Média, sobre a história de Abraão. Naquela época, para você conseguir ser aluno de um rabino famoso, era muito difícil você conseguir ser aceito como aluno. Demorava anos e anos e anos de preparação para você ser aceito para estudar com um rabino de renome. Existia um rabino de renome na Europa chamado Dov Ber. E o rabino Dov Ber era famosíssimo e era raríssimo os alunos que tinham condição de estudar com ele. Quando você queria estudar com ele, mas não tinha condição, você ficava fazendo serviços gerais para o rabino e para os alunos dele. Então tinha um grupo de outros judeus que ficavam limpando a sala de estudo, que serviam o cafezinho, né? Que arrumava a cama deles, que punha lenha no fogão para esquentar nos dias de inverno. Eram os aquecedores, ou os do fogão, eles eram chamados, os do fogão, aqueles que tinham essa incumbência, porque não eram dignos ainda de estudar com o rabino. Esse rabino, Zalman, teve um dia que ele escutou uma conversa desses servos, desses aspirantes a alunos do rabino. E ele escutou eles conversando e um deles falou o seguinte: o que tem de importante na história de Abraão? Por que Abraão foi tão importante assim? Por um acaso, se Deus não pedisse para que eu oferecesse o meu filho, eu não ia obedecer? Aí depois ele parou e esse rapaz mesmo disse: não, é verdade. Eu até que obedeceria, sacrificaria o meu filho, mas eu demoraria um pouquinho. Né? Vou ficar mais tempo com ele aqui, vou curtir o meu filho um pouquinho, depois eu vou oferecê-lo. Aí ele falou: olha, então aí está o mérito de Abraão. Ele não esperou como você faria. A Bíblia diz que logo de madrugada ele levantou e saiu com a sua tropa. Saiu com os seus servos, saiu com Isaac. Ele não esperou. Aí está o mérito de Abraão. Aí o segundo aluno falou assim: não, esse não é o mérito de Abraão. O mérito dele não foi que ele foi lá imediatamente. O mérito de Abraão foi o seguinte. Aí o segundo falou: eu até seria rápido em cumprir o mandamento. O segundo aluno disse: eu não seria como você, eu cumpriria lá igual Abraão, já de madrugada sairia. Porém, eu faria o sacrifício do meu filho com o coração muito pesado. Aquilo iria me doer, mas eu ia obedecer porque Deus havia me mandado. Aí falaram para ele: está vendo? Esse é o mérito de Abraão. Porque Abraão não fez nada com peso igual você faria. Abraão fez com alegria por estar cumprindo o mandamento de Deus. E o terceiro aluno disse: não, eu faria até de maneira rápida e eu faria com alegria. Mas o mérito de Abraão não foi esse. O mérito de Abraão foi que, quando ele soube que tudo era um teste, quando o anjo falou para ele: Abraão, não faças mal ao menino,